Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos aí. Nós vamos falar hoje um pouquinho da solução Sophos chamado Cloud Optics, né? Eu me chamo Alessio, eu sou o diretor comercial aqui da Intecnologia, onde que dentro desse webinário nós vamos contar com a presença do nosso CAI, que é o Leon Omar, e o SE, Joaldir Souza, né? É, Em todo momento do nosso webinário, o painel de chat para perguntas vai estar disponível. Peço a gentileza que o pessoal envie as perguntas, que no final do webinário nós vamos sanar todas, tá bom? Leon, contigo aí, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso webinar com a Intecnologia. Tá? Como o Alessio falou, eu sou representante da Sophos aqui na região Centro-Oeste e a gente vai falar um pouquinho sobre, não somente sobre um produto inovador para segurança e visibilidade de nuvem, mas também vamos abordar um tema aqui muito bacana. Vou tocar em alguns tópicos que vão fazer sentido para vocês, talvez para o negócio de vocês, se vocês já utilizam nuvem pública, tá? E no final da nossa apresentação, o Joaldir vai fazer uma rápida demonstração na console do produto, tá? Vai navegar pela console, mostrar as principais funcionalidades e como o Alessio falou, eu peço para que caso surjam dúvidas ou perguntas referentes a esse tema, vocês podem abrir a guia, podem abrir o chat aí da apresentação e escrever as perguntas pelo chat, tá? Que no final, após a demonstração do Joaldir, nós vamos ler as perguntas e ir respondendo e usar o tempo final dessa apresentação para deixar todo mundo esclarecido sobre o tema, tá bom? Então vamos lá. Falando sobre o tema de nuvem, né? Nós temos aqui um slide bem bacana e relevante que mostra o que acontece na internet em 60 segundos apenas. E aqui a gente tem uma visão de várias marcas muito conhecidas por nós, e nós somos usuários de várias delas, né? LinkedIn, YouTube, Netflix, Google, etc. Essa aqui é uma ideia superficial do que acontece em volume de mensagens ou volume de informações em apenas um minuto, nesses ambientes que praticamente todos estão em nuvens públicas hoje, tá? Então, é um volume gigantesco de informação que a gente tem hoje sendo hospedado em nuvem, sendo tratado nesses ambientes, seja qualquer tipo de nuvem disponível, tá? Então, isso aqui é um fato muito relevante e eu creio também que a gente já passou daquela fase, daquela dúvida, onde várias empresas estavam na dúvida sobre a jornada para a nuvem, tá? Sobre o que enviar para a nuvem, sobre quais sistemas, quais aplicações, que dados utilizarem. Eu creio que a gente já está passando dessa fase e várias empresas já romperam esse paradigma, né? E já usam alguma coisa em nuvem, que seja backup, que seja o seu servidor de arquivos, que seja o seu servidor de AD, enfim, algo é muito comum usarmos em nuvem, seja o servidor de correio, no caso do Office 365, uma solução mais comum hoje, enfim, isso já virou certamente que uma commodity, tá? Então, o que motiva essa adoção para a nuvem pública? Primeiramente, para vocês, para as empresas, né, é trocar o CAPEX por OPEX, né? Já dá um passo para a jornada de serviço, utilizar infraestrutura como serviço, né? E com isso, vocês vão se beneficiar com a economia e o ganho de escala, vocês vão poder fazer ações, subir instâncias, subir serviços, disponibilizar serviços de forma muito mais prática e ágil, tá? Vocês com isso também, com essa adoção, vocês vão parar de adivinhar a capacidade, tá? Que isso aqui é um tema muito relevante. Por exemplo, você vai subir um servidor ou um serviço quando for necessário, quando precisar. Então, você vai fugir daquela situação onde você vai ter que comprar uma máquina, um servidor, vai ter que pensar no seu gasto de storage, na sua infraestrutura de rede, você vai deixar de lado várias preocupações
parando de adivinhar propriamente dito a capacidade. E você vai ter isso com poucos cliques disponibilizado para o seu administrador ou para qualquer necessidade do ambiente da sua organização. Tá? Com isso também, vamos aumentar a velocidade e agilidade, claro, é muito mais rápido criar uma máquina virtual e subir um serviço com poucos cliques em uma nuvem pública. Tá? Os contratos de data centers e manter essas estruturas são caras, tá? Propriamente dita, creio que vocês já têm experiência com isso, que manter servidor, manter garantia de máquina, manter a rede, manter storage, manter isso em um ambiente seguro, refrigerado, tudo isso é muito caro. Né? E muita gente já fez a conta e notou que pagar por um ambiente fora do seu data center acaba sendo mais econômico, tá? E um ponto final aqui é a capacidade de vocês se tornarem global em minutos, né? Então você pode, como é dito nesse tópico aqui, em poucos cliques você pode subir uma máquina, subir um servidor, uma aplicação e ela está pública para a internet em minutos. Então a preocupação sua e o esforço é muito baixo, tá? E essa agilidade é reconhecida por todos, tá? E aqui a gente traz um ponto bem interessante e relevante para a gente discutir, que é realmente o modelo de responsabilidade compartilhada, tá? Eu já tive visitando alguns clientes, debatendo com algumas pessoas da área, e sempre surgiu essa dúvida, né? Um certo paradigma aqui, de quem é a responsabilidade de segurança, de quem é a responsabilidade de cada camada de serviço ou de segurança em um ambiente de cloud, tá? Então, essa figura aqui, ela exemplifica muito bem isso, tá? Vocês podem ver que na parte de baixo, representando a segurança da cloud, ela é uma responsabilidade do provedor de nuvem. Tá ali, o cloud provider, seja ela AWS, o Azure ou Google, ele é responsável pela rede, pelo storage, pela disponibilidade e pelo poder de computação desse ambiente. Então, ele é responsabilidade da segurança da cloud. Agora, aí tem um fato bem relevante. A segurança na cloud, a segurança do que está dentro da nuvem, já não é uma responsabilidade do provedor de nuvem, tá? Isso aqui é um grande equívoco que muitos clientes imaginam, que, pô, se eu subir um servidor lá na cloud, se eu subir um servidor de arquivos, eu imagino que ele está seguro. Negativo. Esse pensamento está totalmente errado, tá? Segurança do que está lá dentro, na cloud, ela é responsabilidade da empresa que está operando lá dentro. Então, questão de IPS, WAF, firewall, antivírus, VPN, controle de acesso, segurança de dados, tudo isso são responsabilidades da empresa, tá? Do contratante desse serviço. Tá? Esse aqui é um ponto muito interessante, até tem alguns links dos principais provedores de nuvem pública que detalham, que tem figuras semelhantes a essas, que explicam esse modelo de segurança compartilhada. Tá? E, como vocês podem notar, segurança aqui é o principal desafio. Tá? Enfim, com a evolução da infraestrutura, com ambientes multi-cloud, um ambiente de container, infraestrutura como código, a parte de serverless, microserviços, a evolução desse tipo de software, tem trazido vários desafios para os administradores de sistema, né? Que isso vem a gerar uma visibilidade limitada, uma análise manual de conformidade, os ataques para esse ambiente são mais complexos e os recursos para investigar esse tipo de ataque são muito escassos, tá? Então, vocês podem notar que eu vou trazer alguns exemplos para vocês, alguns fatos que a gente tirou de Gartner, alguns institutos de pesquisa. Aqui a gente fala que quase todos os ataques bem-sucedidos aos serviços em nuvem são resultado de erros de configuração ou má administração e erros do usuário. Tá? E eu vou trazer alguns casos bem práticos aqui para vocês. Esses 3 casos aqui, creio que vocês já devam ter acompanhado,
foram casos onde houveram vazamentos de dados, né, em ambientes de nuvem. Tá? E grandes exemplos como Uber, Facebook, tiveram suas informações expostas por motivos de alguma falha de configuração em um ambiente da Amazon. Tá? No caso aqui, foram fragilidades em configurações do storage da Amazon e, infelizmente, expuseram os dados dessas grandes empresas aqui para vazamento de dados, para exfiltração de informação, e isso teve uma grande repercussão na mídia. Tá? Esse outro caso aqui é o mais recente, que aconteceu no início desse mês, e foi uma notícia lançada no portal TheHack, né, tá? Onde houve um grande vazamento de uma empresa brasileira, tá? Por motivos aí de 2 servidores na nuvem desprotegidos, mantidos também na Amazon, expuseram dados pessoais de aproximadamente 14 mil funcionários de uma empresa brasileira, que não é divulgado o nome da empresa, mas, enfim, eu tenho notado que quase toda semana tem ocorrido um incidente de vazamento semelhante a esse, tá? Não sei se vocês notaram, na semana passada houve um grande vazamento também da Natura, né? Então, houve um vazamento também por uma falha de configuração em ambiente de nuvem, onde foram expostos dados pessoais de mais de 250 mil clientes, por causa de servidores desprotegidos. Eles estavam hospedados em nuvem e não tinham essas soluções de segurança apropriadas para fazer o controle e bloqueio do que estava sendo processado e armazenado nesses ambientes. Tá? Aqui é uma outra notícia que eu tirei do G1, ele fala que a parte de migração para a nuvem, as empresas cometem erros que podem expor informações. Tá? Geralmente, isso acontece com certa frequência e aí cai naquele ponto que a gente falou. As empresas, ao começar essa jornada para a nuvem, acabam imaginando que o ambiente lá na nuvem está seguro, que ela não tem que se preocupar com ferramentas de segurança, com soluções de segurança lá em cima. E esse é o grande equívoco que acaba caindo nesses problemas, infelizmente. Tá? E aqui a gente vai retratar um pouquinho, agora começando a falar da nossa solução, um pouquinho sobre visibilidade, tá? Aqui é um exemplo claro, esse desenho bem confuso aqui, que tem muita gente, uma bagunça aqui, literalmente. A gente quer retratar o quê? Normalmente, naturalmente, um ambiente em nuvem, ele tende a se tornar desta maneira, tá? Porque é muito fácil você perder o controle de quem tem acesso ao quê, quem pode fazer o quê, qual máquina tem acesso a qual rede, enfim, ter esse controle, esse controle de como cresce e como se está interconectado um ambiente de nuvem é muito, muito complexo, tá? Eu tive alguns clientes, já tive alguns bate-papos, enfim, onde a gente começou a abordar sobre esse tema. Um primeiro ponto que eu perguntava, pessoal, quantos servidores vocês têm na nuvem hoje? Aí a pessoa falava um número X, vamos supor, 30 máquinas. E quando a gente ia fazer um teste, ia fazer um primeiro escaneamento com o nosso produto, a gente identificava que tinha muito mais máquinas do que a pessoa tinha ciência. Então, assim, ela já tinha perdido o controle da quantidade de máquinas que estava no ambiente dela. Isso é o primeiro ponto. Gera um gasto maior por mês. Então, se tem mais máquina do que você imagina rodando lá na nuvem, você está gastando mais. Tá? Isso realmente é necessário? Geralmente, essas máquinas, quem sobe, às vezes é um administrador para fazer um teste, ele sobe uma máquina de homologação ou de desenvolvimento e acaba deixando ela lá. E nem sempre essa máquina está protegida. Essa máquina acaba tendo acesso aos ambientes de produção. E aí que está o caminho principal de entrada de ameaça. Tá? Esse é o principal vetor de entrada. É um pouquinho da análise que a gente tem feito. Tá? Falando um pouquinho da solução que a gente vai abordar aqui, que é o Cloud Optics, tá? O que a gente tende a resolver com esse produto? Tá? A gente tende a dar visibilidade. Tá? Se você não pode ver, você não tem como proteger. Então, primeiro passo, a gente vai te mostrar o que tem na sua nuvem. Tá? Criar uma topologia do seu ambiente, mostrar em um painel gráfico a topologia dos seus servidores,
a interconexão de rede entre eles, o que tem acesso ao quê, quais portas estão abertas para a internet, enfim, vou dar um mapa gráfico e atualizado, tá? Do seu ambiente computacional. Isso é muito importante. Primeiro a gente vai te mostrar para depois poder atuar na parte de compliance, né? Na parte de conformidade, relacionadas a várias normas aí, e a principal delas é da ISO 27001 ou a PCI, tá? Temos várias outras também, então a gente consegue já dar um passo em relação à conformidade, e depois disso, depois de dar visibilidade e estar aderente a algum padrão de compliance, a gente começa a dar resposta para o ambiente de vocês, tá? A gente começa a o que deve ser feito no ambiente, tá? O que deve ser fechado, quais credenciais estão em uso que não deveriam estar, quais acessos de rede estão abertos e não deveriam estar. Então, aí a gente começa a dar respostas e indicativos para que o ambiente de vocês em cloud ele fique mais seguro, tá? Então, essa é a proposta do nosso produto Cloud Optics, tá? Que eu vou dar uma visão rápida do dashboard dele. Então, ele tem um dashboard bem intuitivo, tá? E ele também é um produto que ele está hospedado em nuvem, tá? Então, para ativação dele, eu apenas preciso executar um script no ambiente do cliente, tá? No ambiente de vocês, seja ele AWS, Google Cloud ou Microsoft Azure. Eu rodo um script, depois de rodado esse script, eu vou dar um acesso read-only, apenas de leitura, para que a minha solução consiga ler os logs do seu ambiente de nuvem. Então, ela vai começar a fazer essa leitura. Após 15 minutos de rodado esse script, eu já consigo montar esse dashboard intuitivo do seu ambiente. Ler quantas instâncias existem, quantos servidores, quantos storage, enfim, quantas conexões de rede. E aí, eu consigo mostrar também já essa parte de topologia, tá? Como eu falei para vocês, essa aqui é uma visão muito bacana e muito importante, onde vocês vão ter um mapa bem mais atualizado sobre a topologia do seu ambiente, tá? E vocês podem navegar em detalhes aqui, ver aspectos relacionados à rede, acesso, a portas de comunicação, a instâncias, aplicações específicas. Isso aqui o Jorge vai conseguir navegar um pouquinho na console praticamente, para vocês verem, tá? Isso aqui é um ponto bem bacana do produto, tá? E aqui a gente consegue também ver a parte de compliance, tá? Eu tenho várias regras relacionadas à conformidade, tem uma aba somente para esse tema de compliance, né? E aí a gente pode deixar o produto em funcionamento, ele pode começar a recomendar conformidades, por exemplo, a mais solicitada no Brasil ultimamente tem sido a ISO 27001. Então, a gente pode clicar na regra de ISO 27001 e ativar ela. Automaticamente, a solução vai trabalhar baseada nessas normas e ela vai te recomendar fazer melhorias na parte de segurança no seu ambiente, baseado nas políticas nas regras da ISO 27001. Tá? Então, isso é um padrão bem bacana que a gente consegue executar com a nossa solução. Tá? E aqui a gente já tem algumas recomendações, algum exemplo, né? Depois de um escaneamento feito, a gente começa a gerar alguns alertas com alguns níveis de criticidade para que você, administrador, você vai conseguir tomar ações. Fechar uma porta, fechar um acesso, desabilitar um usuário, ativar uma regra de firewall, enfim, você vai ter tarefas distintas aí para poder navegar e executar isso no ambiente de vocês, tá? E aqui a parte de alertas e resposta, com a nossa tecnologia de inteligência artificial, a gente vai começar a gerar esse painel de alertas aqui, como vocês podem ver, divididos em criticidade e com detalhes. Isso pode ser enviado por e-mail, pode ser customizado, enfim. A gente vai começar realmente a apontar as falhas de segurança que existem no ambiente, tá? Então, isso aqui é bem simples, bem intuitivo. A gente vai, a cada momento, ao passar do tempo, conforme o seu ambiente cresce ou evolui, a gente vai estar em constante escaneamento, constante aprendizado dele e apontando para vocês as melhores práticas, as melhores políticas para manter ele sempre seguro. Tá? E aqui a gente tem um ambiente, como eu falei para vocês, ele é um produto que ele trabalha multiplataforma, né? Ele
tá? Integrável completamente com Azure, Google Cloud ou AWS, tá? Qualquer serviço que vocês tenham lá, é possível de fazer um teste, é possível de fazer um escaneamento e mostrar aquelas primeiras imagens que eu relatei para vocês, tanto montar a topologia, já apontar alguns problemas, algumas possíveis falhas de configuração no ambiente de vocês, tá? E já começar a guiar para melhores práticas de segurança. Tá? Em quase todos os testes que nós fizemos, nós sempre encontramos problemas. Tá? Então, nós fizemos um teste em uma empresa muito grande no Rio Grande do Sul, em que, no primeiro dia de teste, a gente terminou o escaneamento. Quando puxamos o primeiro relatório da solução, a gente identificou que o banco de dados SQL Server de produção da empresa, que estava na nuvem da Amazon, ele tinha porta aberta para a internet. Então, assim, era possível qualquer pessoa do mundo acessar aquele servidor, ele estava público na internet. Pô, isso não era uma regra de negócio da empresa, isso não devia acontecer. Esse servidor só devia estar acessível a um range específico de máquinas dentro daquela rede que estava na nuvem. Então, a gente achou uma grande falha de segurança e, em pouco tempo, conseguiu apontar, o administrador viu aquilo, foi lá, criou uma regra de falha que fechou e bloqueou aquele acesso. Então, esse é um exemplo de um possível problema que a gente pode resolver. E seria, com certeza, um possível vazamento de dados. Banco de dados exposto na internet é presa fácil para várias pessoas aí do mal para tentar fazer qualquer tipo de ação maliciosa, infelizmente. Tá? Então, esse produto, ele vai se conectar com esses ambientes de nuvem, tá? Geralmente, ele é licenciado pela quantidade de servidores que vocês têm na nuvem, então a gente vai fazer uma leitura inicial, vai entender essa quantidade de máquinas e vai começar a trabalhar com base nesse quantitativo, vai sair a questão de preço relativa a essa solução, tá? E os usuários administrativos, eles são ilimitados. Então, você pode ter vários usuários, a gente não cobra pela quantidade de usuários, mas sim pela quantidade de servidores que têm protegidos no ambiente de nuvem. Tá? E esse produto também, essa solução, ela também é gerenciada pela nossa plataforma Sophos Central, tá? A plataforma de nuvem, e ele também está totalmente aderente à nossa tecnologia de segurança sincronizada. Tá? Então, se você tem, além desse produto, mais de uma solução de segurança da Sophos, por exemplo, você pode deixar ele totalmente interativo com o nosso Firewall, que pode estar funcionando no ambiente de nuvem, ou com o nosso produto de endpoint. Tá? Essa integração aí vai ser muito avançada nesse ambiente, se você tiver todos esses componentes da Sophos. Vamos utilizar a nossa inteligência, a nossa segurança sincronizada para isso. Tá? Agora eu vou passar para a parte prática, onde o João Aldir, nosso engenheiro, ele vai abrir uma console de demonstração, tá? Que a gente tem propriamente para isso, onde ele vai navegar em tudo isso que eu falei, vai mostrar de forma prática, vai clicar nos links, nos botões, para dar uma navegada geral na console para vocês conhecerem um pouquinho mais do produto, tá? E finalizando a apresentação após o João Aldir, a gente vai tirar um tempinho para responder as perguntas que surgiram aqui no chat, tá bom? Passa a bola para o João Aldir aí. João Aldir, não estamos te ouvindo, não. O microfone está fechado. Eu estou falando aqui sozinho, gente, desculpa. Pessoal, primeiramente, falar boa tarde para todo mundo, né? Agora que está correto aqui. A Sophos, junto com a Intecnologia, vem proporcionar a vocês aí segurança para o ambiente de nuvem de vocês, né? Hoje, como o Leão disse, é muito importante você ter a consciência de que, se você vai migrar para a nuvem, quem vai ser responsável ao acesso dessas máquinas, seja máquinas virtuais, container ou outro, é o gestor de TI, né? De forma que, quando você provisiona aí
um dispositivo de armazenamento de dados, por exemplo, esse dispositivo de armazenamento de dados, dependendo da configuração da plataforma, você deixa exposto essas informações, né? Eu participei de um evento hacker que teve de Goiânia. Um hacker, ele conseguiu detectar, fez uma busca pela internet, detectou justamente uma base de dados que estava desprotegida de uma revista famosa, trocou a imagem, colocou um oi, né, era uma revista de luta, né, colocou um oi lá, um balãozinho com oi, só para mostrar aí a capacidade de alteração, né, e depois de 10 minutos voltou a imagem original. Mas, assim, para vocês perceberem como uma revista, né, que seja uma revista de nome aí, de luta, né, pode sofrer ataques aí de mudança, né, de informações aí, batendo justamente contra aí a parte da imagem da própria revista, ok? Em relação à segurança dos seus serviços. Então, pessoal, primeiramente, o que um equipamento da Optis faz, né? Primeiramente, você consegue fazer o inventário, você tem noção de todas essas informações para saber no final você tem informações de quantos servidores você tem em multi-cloud. Se você tiver uma multi-cloud, você quer saber de bate e pronto para um relatório, né, gerencial, quantas máquinas você tem para poder fazer aí a contagem. E no final dessa contagem você consegue saber o quanto que você gastou, qual que é a nuvem que você está mais gastando, ou qual é o grupo de recursos que mais você gasta. Depois disso, você tem uma visibilidade do fluxo de conexões entre a rede e os serviços. Tem também uma noção de autenticações de serviços. Tudo isso, no final, vai gerar certas comparações com compliances de mercado. Então, por exemplo, para que a sua empresa negocie com a minha, vocês têm que estar compliance a LGPD, por exemplo, ou a ISO, né, 27001. Todas essas regras, elas exigem que você tenha aí um controle e consiga, né, saber se, por exemplo, o seu dispositivo que armazena os dados está criptografado, né, qual que é a chave que você está criptografando, se você tem algum serviço exposto para a internet, que pode ser aí alvos de ataque, e dentre outras coisas. Então, vou mostrar aqui para vocês, começar mostrando aqui, sobre algumas visualizações. Aqui é mais uma visualização referente à visualização de usuários que têm conexões e que fazem autenticação nos serviços relacionados aí aos ambientes, né? Quais foram ali, dentre as informações que são tiradas dos usuários que logaram nos serviços? Neste gráfico, você tem as informações, inclusive as informações que são acessos privilegiados à informação. Então, você consegue filtrar e consegue fazer aqui também uma parte de análise de quem fez a autenticação, quais são os serviços que a autenticação fez os logs, acesso aos logs, por exemplo, aos bancos de dados, tá? Bem como os recursos de internet. Então, você tem uma visualização ali de relação de autenticação. Você tem também uma informação da topologia da rede, né? Quais são os computadores que estão fazendo comunicação, né? Na AWS, na Azure, né? na Google Cloud, no caso, e os diversos ambientes que fazem, bem como o fluxo de informação que é trocado entre a VPN, digamos, e os recursos internos, ok? Sobre o inventário, né? No inventário aqui, de bate-pronto, eu tenho para você aqui quantidade de serviços na AWS, né? Ou de ambientes, quantidade de ambientes na Azure e quantidade de ambientes na Google Cloud. Dentre esses 8 ambientes, eu tenho 23 hosts, né? De 3 máquinas que são públicas, né? Outras 18 que estão rodando, 22 que estão paradas, né? E 0 container, utilização de container, e 2 utilização do Amazon Inspector. Aqui também tenho noção aqui sobre relação a
containers utilizados, redes utilizadas, recursos, né? Sabemos que a nuvem, tudo ela cobra por serviço, né? Então, se você levantar um serviço de rede, por exemplo, que é um VPC, vai ser cobrado. Então, quantos VPCs eu tenho para ser cobrado? 195. Então, eu consigo ter uma visualização aqui rápida de todos os recursos que eu tenho, inclusive dos storages, ó. E olha só, o storage da AWS, nesse caso desse evento aqui, está exposto ao público. Eu posso clicar aqui e saber quais são os que estão expostos ao público, né? E aí saber, né, que se eles estão baseados em regras de compliance, estão certos para poder ter acessos ou não, né? Se estão protegidos aí contra a perca de informação, por exemplo. Certo? Então, aqui na parte do inventário eu consigo ver esses tipos de informação. Né? Na parte dos hosts, eu tenho aí as informações de quantos estão públicos, né? Mas de uma forma aí, o que está rodando, o que não estão rodando, quanto tempo foi que rodou, para você começar a saber em qual o host você vai começar a agir, né? Então, é uma informação do inventário, né, de hosts aqui por ambiente. Então, eu quero saber pela Azure, pela Amazon, quantos tem, pela Azure, quantos dispositivos eu tenho, quantos estão parados, quantos não estão. Se eu utilizo container no meu ambiente, né, container do serviço, nesse caso existem 2 containers que estão ativados, né, estão públicos, né, olha só, na parte estão expostos à internet. Então, esses 2 containers aqui, eu tenho informações sobre eles, dos recursos que estão sendo utilizados e se eles estão expostos ou não à internet. Falhas de rede, por exemplo, o que nós temos aqui que está exposto à rede, à internet. Por exemplo, aqui nós podemos perceber que esse recurso, né, esse security group está habilitado a porta 22 e a porta 444, né? E está permitindo aí que todas as portas saiam para a internet. Então, esse dispositivo provavelmente é um firewall, né? E a gente consegue saber se a gente deve aplicar regras, né, para bloqueio a acessos exclusivos, por exemplo, regras por IPs, né, ranges de IPs exclusivas do Brasil para acesso, por exemplo. Ok? E aí nós temos informação de quantos os serviços estão expostos, né, são 166, estão abertos, quantos que não estão sendo utilizados, a maioria, né, dos dispositivos não estão sendo utilizados, e aqui é o filtro, né, o quanto que estão aí anexados, né, a serviços, e quantos estão sendo sobreposto, os serviços sobrepostos, né, ou seja, no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, ok? A parte de storage é a mesma coisa, sabemos aqui a quantidade de 93, né, da S3, que é da parte da Amazon, né? 2 estão públicos, né? 2 estão publicados para a internet, né? Eles podem ter um problema aí em relação a privilégios e outras coisas de acesso, né? Informações. A parte de autenticações, né? Se tem múltiplo fator de autenticação, quantos lugares tem, por exemplo, se você tem uma regra de compliance que fala, você tem que ter aí um múltiplo fator de autenticação, né? Que é aquele códigozinho que é gerado randomicamente, por exemplo. Quantos lugares estão com ele desabilitado, né? E é possível você utilizar e estão desabilitados, né? Quantos estão inativos e quantos têm privilégios, ok? De acesso. Ok, e dentre muitas informações que você pode tirar aí dessas partes, né? E aí a parte de serverless, ou seja, serviços que são comprados na nuvem, né? Que não tem um servidor, mas você compra esse serviço, que é, por exemplo, o Node.js, né? É um serviço que você compra. Esse daqui é um back-end aí de web, né? Para poder fazer aí provisionamento de redes, internet, né? Os logs, a parte de atividades de logs, né? Quais são os lugares, né, que mais acessam os nossos recursos? Que nós podemos ver que tem lugar da Austrália, tem lugar aí da Alemanha, lugar de Portugal, Estados Unidos, né, Brasil, né? Tem vários lugares aí distribuídos pelo mundo acessando os nossos recursos, né? Aí tem a parte, também volta na parte da acessos de rede, né, onde está vindo mais os acessos de rede, acessos a storage, né?
como que é a faixa de utilização de cada um, de usuários, dentre outros, né? Dentre outras informações, né? Os usuários que mais têm atividades de logs aí, informação na rede. Podemos ter informação também de cálculo de gastos, né? Aqui, no dia 3 de maio, gastamos aí $104, né? Enquanto que na Azure estamos gastando aqui, no dia 5, gastamos $47. Então, a gente tem essa informação aí por dia, né? O quanto está sendo gasto. Aqui, o que mais podemos ver é que a nossa nuvem da AWS é o que a mais gasta, né? Gente, tem muita informação que vocês podem tirar, mas no final, né, você toda essa visibilidade, você começa a acompanhar justamente a parte de compliances, né? Nós temos aqui uma compliance que a gente gerou aqui, por exemplo, da ISO 27001 e outra da GDPR, que já é algo preparativo para LGPD, né? Então, aonde que eu tenho informações aí dos meus relatórios? É justamente aqui na parte de relatórios, eu criei um relatório baseado na GPDR chamado LGPD, certo? Aonde eu tenho esse compliance comparado com todos os meus hosts. E aqui você começa a realmente saber o que está de acordo com a lei da GPDR, né? Então, a gente pode chegar em um ambiente de 95, né? 52 falharam, né? Então, ou seja, uma grande quantidade aí de falhas de segurança em relação ao compliance da LGPD para poder adequar, né? Saber que tem vulnerabilidades, que tem má configuração da rede. Por quê? Geralmente, o problema não é da infraestrutura. A infraestrutura te dá o computador, te dá a placa de rede, te dá o cabo, te dá o IP, você consegue acessar. Agora, se você bloquear a porta ou não, se você tem o firewall bem configurado ou não, se a sua senha ela é forte ou não, isso vai ser sempre da sua tarefa, né? A tarefa de quem vai administrar a rede. Então, eu consigo ter aqui informações que são importantes aonde eu vou começar a atuar, né? Então, por exemplo, coisas relacionadas à criptografia e confidencialidade de dados. Sempre, né? A GPDR e a LGPD sempre é relacionado à parte de criptografia. Então, ela vai falar que todos os seus recursos, todos os seus HDs virtuais que você tem na nuvem, de informação, para que você faça a correção, ou seja, ativar a criptografia. Juntamente com isso, existe uma integração que o CloudOps faz automaticamente com outros dispositivos, por exemplo, de serviços de ticket, como o Gira, o ServiceNow, no caso, né? A gente pode abrir um ticket diretamente aqui, né? Ou no ServiceNow ou no Gira, um ticket direto dessa funcionalidade. Então, um gestor de TI, ele vai fazer um relatório, vai visualizar o que tem que ser consertado, e aí, aqui mesmo, ele já consegue abrir um chamado para que o pessoal de operação já comece a atuar justamente nessas falhas de segurança que existem. Consigo fazer uma parte de análise de alguns recursos de informação. Consigo também, alguns recursos permitem que você remedie, né? Ou seja, automaticamente você conserte esse tipo de falha. Aqui não está porque você tem que ativar a criptografia. Então, isso exigiria aí uma análise maior, aí, melhor das informações. E também posso, no caso de acontecer, eu posso fazer com que essas informações apareçam em forma de notificação para mim. Ou copiar todos aí os recursos que foram afetados em relação a essa regra. Ok? Aqui tem uma parte de Data Access, né? Falhou também. Certo? E assim por diante. Então, eu consigo ter uma lista de todos os meus recursos, né, de forma centralizada, e quais são os erros em cada um que trazem falhas graves e expõem os nossos dados para a rede. Ok, pessoal? É isso. Ok? Jorge, obrigado pela demonstração aí. Pessoal, Leon falando novamente.
eu vou responder algumas dúvidas, algumas perguntas que surgiram aqui no chat, tá? A primeira delas, ela é a respeito de o que é necessário para fazer um teste dessa solução, tá? Pergunta feita aqui agora há pouco. Como a gente comentou inicialmente, ele é um produto que ele está na nuvem, tá? Então, ele é um produto não intrusivo. Então, a gente não precisa nada do ambiente de vocês, a não ser executar um script no seu ambiente, na Amazon, na Azure ou na Google. Para quê? Para que ele libere um acesso de leitura de nossa solução para o seu ambiente. Então, o pré-requisito é apenas esse: você autorizar a execução desse script. A gente tem documentação sobre isso. No primeiro momento, ele é read-only, somente leitura, e aí a gente vai conseguir ler os logs do ambiente de vocês, seja ele uma cloud ou multi-cloud, conforme demonstrado aqui, e a partir de aproximadamente 15 minutos, a gente vai conseguir começar a mostrar esses alertas e esses relatórios aqui para vocês. Então, respondida a pergunta que teve aqui no chat. Maravilha. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Só teve essa até o momento aqui, Alessio. Mas, enfim, a gente está em contato com a Intecnologia, nós, Sofos, eu e o Joaldir. Caso algum de vocês tenha algum interesse em conhecer melhor essa solução ou de fazer um teste no ambiente de vocês, tá? Isso é muito simples, o teste é muito simples, não é intrusivo, conforme foi falado. A gente pode liberar essa licença e para que vocês vejam o que realmente está acontecendo no ambiente de vocês, tá? Tenham essa visibilidade que foi demonstrada aqui, claro, em um ambiente de teste controlado. A gente pode mostrar com esse produto, em um teste rápido, como está a situação atual do ambiente de vocês, tá? A tecnologia aí está totalmente capacitada para fazer esse primeiro contato e a gente está apoiando eles. Apareceu uma pergunta aqui, Leão. Como funciona o licenciamento? O licenciamento, ele é basicamente baseado em quantidade de servidores gerenciados, tá? Então, se você tem ali 30 máquinas, 30 servidores em um ambiente de cloud, a gente vai licenciar pela quantidade de hosts ativos lá no ambiente. Essa é a principal métrica. Bacana, bacana. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu acho que não, Léo. Queria então, vamos fechar, queria então agradecer a participação de todos aí no nosso webinário. Espero que tenham gostado, né? Foi um conteúdo bem legal aí que o Leão e o Jorge conseguiu trazer para a gente hoje nessa tarde. E informá-los que iremos, consequentemente, agora, estar enviando uma pesquisa de satisfação para vocês, para nossa melhoria interna aqui, né? E que também teremos, com uma certa frequência agora, alguns webinários, tá bom? Basicamente é isso. Leão, alguma consideração? Não, é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês, pelo tempo dedicado a esse webinar. Caso tenha interesse em conhecer mais a solução, conforme falado, vocês podem manter o contato com a Tecnologia e a gente está à disposição. Muito obrigado a vocês e boa tarde. Obrigado a todos. Obrigado a todos aí. Até mais.